Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, da forma como vocês estiverem assistindo. Só para nós darmos continuidade à nossa aula sobre embargos à execução, o último ponto falado na aula síncrona é referente à improcedência liminar do pedido, ok? Então você tem lá quando os seus embargos são rejeitados liminarmente, artigo 918, e as hipóteses dos incisos do 918, e nós, pelo menos dentro do cronograma, tratamos desse último aspecto aqui, sobre o artigo 918. O que eu quero fazer como último registro é um ponto relevante quanto ao inciso 1º do 918, que eu não me recordo se foi falado na aula síncrona dessa matéria, que mesmo diante da intempestividade dos embargos, dependendo da natureza da alegação defensiva, ou seja, ele é uma hipótese de rejeição liminar, o juiz pode optar em deferir liminarmente, como determina o 918, inciso 1º, e ele pode receber esses embargos como mera petição, ok? E, através de um peticionamento, acolher a petição. Então, só para a gente analisar aqui, pode o magistrado, mesmo diante da hipótese do 918, inciso 1º, ele pode receber os embargos como petição e, ao analisar como petição e não como embargos, mesmo que seja intempestivo, ou seja, transcorreu o prazo para os embargos, ele pode ainda assim acolher o pedido, por exemplo, quando for matéria de ordem pública, que deveria ser conhecido de ofício, ok? Então, fica aí esse último comentário sobre a aula síncrona, e aqui no nosso conteúdo a gente passa para um outro ponto relevante da matéria de embargos, que é o indeferimento da petição inicial. Pessoal, quando a gente estudou na aula síncrona, nós falamos sobre a questão dos requisitos da petição inicial dos embargos. Ok, se um desses requisitos for capaz de configurar lá no 319, 320 do CPC hipótese do indeferimento, então nós estaremos diante de um indeferimento da petição inicial dos embargos. Não confundir a rejeição liminar dos embargos, lá das hipóteses do 918, com o indeferimento da petição inicial, com as hipóteses do 319, 320 e os demais artigos, ok? Então vejam que para vocês analisarem o indeferimento da petição inicial, é necessário você analisar os vícios formais, que também se aplicam aos embargos, e aí você tem que relembrar o requerimento de emenda da petição inicial, a emenda reiterada da petição inicial, ok? Então, muita atenção quanto a esse ponto, que você deve fazer um feedback lá com o artigo 319 e 320 para a hipótese de indeferimento da petição inicial, ok? Dos embargos, muito diferente. Já aqui, julgamento liminar de improcedência. Então, a gente tem lá no 918, inciso 1º, e aí no inciso 2º, indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. Veja que a parte final do inciso 2º trata da improcedência liminar do pedido. Ora, e se a gente voltar lá no 332 do CPC, para que a gente veja se a norma é compatível, é aplicável ao 918, inciso 2º. Então eu vou voltar aqui só para a gente fazer uma leitura do 332 para vocês terem noção. Vejam, nas causas que dispensam a fase instrutória, ou seja, nas causas em que dispensa a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. Hipóteses do 332, enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF e pelo STJ,
em julgamentos de recursos repetitivos, incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de incompetência e enunciado de súmula do Tribunal de Justiça quando estivermos diante de direito local. Cuidado, tá? Muitas coisas relacionadas ao direito municipal aí, ok? Então, nessas hipóteses, pode o magistrado dispensado, né? Nessas hipóteses, a fase instrutória poderá o magistrado julgar liminarmente a improcedência dos embargos. Pessoal, muita atenção quanto à separação desses 3 incisos do 918. Eu preciso que vocês peguem esse 918 e vejam que em cada uma das hipóteses, deixa eu voltar nele aqui, em cada uma das hipóteses é possível você analisar se há ou não julgamento do mérito e, portanto, relacionado à coisa julgada, ok? Então, cada um deles, vamos lá. 918, vamos voltar aqui. O meu está passando com um pouco de dificuldade isso. Intempestivos, indeferimento da petição inicial, improcedência liminar do pedido. E o último que nós analisamos aqui é quando ele for manifestamente protelatório. Como que o magistrado chega à percepção que ele é manifestamente protelatório? Vejam que do 918 você tem o inciso 3º e o parágrafo único que traz para a gente que se considera ato atentatório à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatório. E qual o critério, como que se chega a esses embargos manifestamente protelatório? Como que o legislador trouxe essa previsão e como que o magistrado chega a essa conclusão. Então vamos lá. A primeira reflexão que vocês devem fazer é a interposição, quando há interposição de embargos sem qualquer fundamentação baseada na regra processual, ok? Sem qualquer fundamento jurídico capaz de levar a sua análise. Ele simplesmente traz um fundamento risível para protelar o andamento da execução, mesmo que no 919 nós tratamos sobre as hipóteses de não efeito suspensivo dos embargos em relação à execução. Mas aqui é quando o seu fundamento é risível, não há nenhuma sustentação que levaria ou motivaria o ingresso dos embargos, ok? Ora, com isso, o legislador, a fim de restringir o ingresso de embargos à execução meramente protelatória, ele trouxe as hipóteses, que nós trabalhamos aqui, que é o 918, inciso 3º e o parágrafo único, assim como a regra trazida no 919. Não há mais efeito suspensivo nos embargos como regra, sendo que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é o que? Algo que somente ocorrerá de forma excepcional. Então, o juiz pode conceder o efeito suspensivo? Sim, mas a regra é de que não há efeito suspensivo. E aí, o 919, parágrafo 1º, traz isso de forma expressa. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados, olha o requisito, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução estivesse o quê? Garantida, através de penhora, caução ou depósito. Então, para que ele conceda o efeito suspensivo, há 3 requisitos: requerimento do embargante, porque não é regra. Ele tem que ter os requisitos configurados ali, os requisitos para concessão de uma tutela provisória. E o terceiro, a execução tem que estar garantida. Isso para evitar a interposição, o ingresso com embargos, com o único objetivo de atrasar o desenvolvimento procedimental da execução. Então, se eu pergunto aos senhores quais são as previsões legislativas que impedem a interposição de embargos à execução de caráter puramente protelatório, você tem para mim 918,
inciso 3º, e ato atentatório à dignidade da justiça no seu parágrafo único. 919, o legislador afasta a regra de que os embargos teriam efeito suspensivo, passando agora o efeito suspensivo ser excepcional, e para a concessão do efeito suspensivo, o embargante tem que fazer o requerimento, o magistrado tem que analisar e estar preenchido os requisitos para concessão de tutela provisória e a execução tem que estar garantida, ok? Então é muito relevante essa interpretação literal do efeito suspensivo, e aí eu trago para vocês esses pontos para que vocês tenham uma visão de que os embargos à execução podem ser configurados como risíveis os seus fundamentos e, portanto, meramente protelatório, a fim de que fosse um mecanismo de protelar o andamento da execução, ok? Pessoal, para a gente ainda encerrar esse ponto do efeito suspensivo, eu quero falar com vocês sobre a limitação objetiva e subjetiva desse efeito suspensivo quando concedido. Vejam, ainda no artigo 919, vejam um parágrafo 3º do artigo 919, que ele diz assim para a gente: os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Parágrafo 3º. Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá quanto à parte restante. Além do legislador tratar como forma excepcional o efeito suspensivo dos embargos, ele trouxe um outro ponto relevante para o nosso estudo. Há uma limitação ao efeito suspensivo. Qual que é a limitação? Quando o magistrado atribuir esse efeito suspensivo somente à parte da execução, adotados os critérios lá do parágrafo 1º, a execução continuará o seu curso, aquela parte que não teve o seu efeito suspensivo, ok? Isso é uma limitação, é uma limitação objetiva. Agora o parágrafo 4º pode também ter uma limitação na hipótese, mas essa limitação do parágrafo 4º é uma limitação subjetiva. Vejam, a concessão de efeitos suspensivo aos embargos oferecido por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando do respectivo fundamento disser exclusivamente ao embargante. Isso significa o quê? Nós temos litisconsórcio e um embargante só alegou matéria que somente iria atingir a ele na execução e somente ele requereu o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, então, vai se limitar a esse embargante. Por isso, nós estamos diante de um efeito suspensivo através de uma limitação subjetiva. Então, eu tenho o efeito suspensivo de limitação objetiva, o magistrado delimitou aquele ponto, e no parágrafo 4º eu tenho um efeito suspensivo com limitação subjetiva. Então, pessoal, anotem isso, tomem nota. Provavelmente o exercício que eu devo ter dado, na aula anterior síncrona, eu irei cobrar isso, que é o efeito suspensivo subjetivo e o efeito suspensivo objetivo, respectivamente, parágrafo 4º e 3º, e os senhores devem tomar nota, e isso é muito importante quanto à percepção do efeito suspensivo, ok? E aí, na próxima aula, nós tratamos do procedimento dos embargos à execução. Espero ter auxiliado todos vocês com esse pequeno vídeo, para que nós possamos aí dar continuidade, e desejando a todos aí bons estudos. Espero que o áudio tenha ficado bacana, a qualidade do vídeo tenha ficado bacana. Tá joia, pessoal? Um abraço aí e bons estudos e bom exame remoto para todos vocês aí do 6º período. Tá joia? Um abraço. Tchau.